Fala trader, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre uma das coisas mais básicas que se tem na análise gráfica: suporte e resistência. Você sabe como operar suporte e resistência? Sabe como traçar um suporte e uma resistência? Veja o vídeo até o final que a gente vai ver tudo sobre isso hoje. Meu nome é Carlos Carvalho e hoje eu quero falar contigo sobre suporte e resistência. O que é o suporte e resistência? Para começar, é a parte mais básica da análise gráfica. Muitas outras figuras gráficas se originam, se utilizam do suporte da resistência para se formar, como por exemplo um triângulo ascendente, um retângulo. Essas figuras elas utilizam suporte ou resistência para se formar. Mas o que é um suporte e uma resistência? Vamos lá. Eu vou tentar explicar da forma mais básica, porém mais clara que eu consiga. Tá? Um suporte ele é um nível de preço que está inferior ao nível do preço atual de um ativo, seja ele uma ação, um futuro, um par de moedas, uma criptomoeda, qualquer ativo, ele é um nível de preço abaixo do preço atual. Mas exatamente o que? Em determinado momento de negociação desse ativo, ele veio numa tendência de baixa e bateu um determinado nível de preço, e depois de chegar nesse determinado nível de preço, houve uma ação compradora, houve um movimento de acionistas comprando esse papel, o que elevou o preço desse papel, deixando um ponto lá embaixo, onde houve negociação, porém o preço agora está sendo negociado num valor acima. Esse nível que ficou lá abaixo, a gente chama ele de suporte. Foi onde o preço chegou, porém, quando ele chegou naquele patamar de preço, houve uma força compradora que elevou esses preços para um patamar mais alto. Uma resistência, ela é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Foi um nível de preço acima do preço atual, onde esse papel foi negociado num tempo passado e houve uma pressão vendedora que levou esse preço para baixo. Então a gente tem um nível superior ao nível do preço atual, em que já houve negociação e o preço foi repelido, sendo levado para baixo, onde hoje ele está sendo negociado. Então, é muito comum acima do preço está sendo negociado a gente ter uma resistência e abaixo do preço a gente tem um suporte. A gente sempre vai ter um ou outro. Podem ocorrer casos em que a gente não tem um dos dois, como por exemplo, se o preço está num topo histórico, está num valor histórico que ele nunca foi negociado anteriormente, vamos supor que o índice esteja sendo negociado a 150 mil pontos e ele nunca chegou nesse patamar de pontos. Então ele não tem uma resistência, ele não tem um preço acima desse valor de 150 mil, em que ele já foi negociado e o preço tenha sido repelido para um valor inferior. Então ele não tem uma resistência, porém com certeza ele tem um suporte em algum nível de preço. E o contrário também pode ocorrer. Algum papel ele pode estar sendo negociado a um preço tão baixo que ele nunca esteve, e então ele não vai ter um suporte para a gente poder observar no gráfico. Porém, ele com certeza vai ter uma resistência, um nível de preço superior ao nível de preço atual, em que ele já foi negociado, e o preço desse papel, desse ativo, foi repelido para valores inferiores. Então, isso basicamente é um suporte e uma resistência. Recapitulando, um suporte é um nível de preço inferior ao preço atual em que o papel, o ativo, já foi negociado e o preço foi repelido para um valor superior. A resistência, ela é um nível de preço superior ao nível do ativo atualmente, em que esse ativo já foi negociado, porém o preço foi repelido para baixo. Uma característica de suporte e resistência é que é muito comum um suporte virar uma resistência e uma resistência se tornar um suporte. Mas como que é isso? Vamos supor que a gente tenha o papel XYZ sendo negociado hoje a R$10. Ele é negociado a R$10, vamos supor que o preço dele caia para 8, suba para 12, volte a cair para 7, caia para 5 e é repelido e comece a ser negociado a 6, 7, 8, 9, 10 e ele deixa esse valor de R$5 para trás. Nos R$5 a gente tem então um suporte.
e o ativo está sendo negociado, vamos dizer, a R$ 9. E aí, em determinado momento, esse preço ele começa a cair. R$ 8, 7, 6, 5. Chega no nosso suporte. Porém, ele ultrapassa esse valor do suporte e começa a ser negociado em 4, em R$ 3. Esse suporte dos R$ 5, ele se torna uma resistência. Ele agora é um patamar onde houve uma força agindo sobre esse preço em um momento anterior. Então ele deixou de ser suporte e agora que o preço está aqui a R$ 3, ele se torna uma resistência. O preço chegando a 4, a R$ 5, ele vai encontrar essa resistência dos R$ 5. Tá? Então é uma característica bem comum desse preço ser repelido novamente para baixo. Tá? Obviamente que não é certeza disso acontecer, né? Nada no mercado é certeza, porém a gente opera com probabilidades, com padrões. Então a gente vai operar esperando que esse valor dos R$ 5 ele trabalhe agora como uma resistência e o preço seja repelido para baixo. Então ele era um suporte quando o preço estava agindo acima desse valor de R$ 5 e ele se tornou uma resistência quando o preço ultrapassou e passou a agir abaixo desse valor. E a mesma coisa pode acontecer quando você tem uma resistência em um determinado valor, preço trabalhando abaixo desse valor, ele ultrapassa a nossa resistência e começa a trabalhar em cima. O preço trabalhando acima desse valor da antiga resistência, ela se tornou agora um suporte. Entendeu? A forma mais, na minha concepção, o mais básico da análise gráfica que a gente tem que entender, o conceito mais básico e também bem tranquilo de se entender, suporte e resistência, porém, ele é muito poderoso. Tem muita gente que baseia a sua estratégia exclusivamente em suportes e resistências. Tá? É um padrão muito legal de se operar, um padrão forte de se operar também. A gente tem que levar algumas outras coisas em consideração numa marcação de um suporte, na utilização de um suporte, como por exemplo o volume de negociação naqueles níveis. Existem suportes com forças diferentes, existem suportes mais fracos, suportes mais fortes. Obviamente isso tudo é algo teórico, né? Teoricamente um suporte é mais forte que o outro, teoricamente uma resistência é mais fraca do que a outra, porque na prática a gente só vê mesmo na hora que o preço vai lá e se movimenta. E um dos fatores que ajudam a gente a determinar essa força é o volume. Se a gente teve um suporte deixado no patamar X, vamos supor de R$ 10, em que houveram muitas negociações, o volume foi grande de negociação naquele patamar, onde o preço bateu naqueles R$ 5 e houve um volume muito grande de negociação e repeliu esse preço para patamares superiores, esse suporte ele tende a ser um suporte forte, porque o volume de negociações naquele patamar foi muito alto. Então ele tende a, se voltar naquele patamar, ele tende a repelir esse preço mesmo que momentaneamente, para ser perfurado depois, ou dependente do que seja. Mas pelo menos momentaneamente ele tem grandes chances de repelir esse preço novamente. Um outro fator também, obviamente que o contrário, um suporte que foi deixado com pouco volume, ele pode ser considerado como um suporte fraco. Não é muito confiável de se utilizar. E, claro, como eu falei, isso tudo é teórico. Não necessariamente um suporte que teve um grande volume de negociação vai segurar o preço. O mercado ele é senhor dele mesmo e ele vai fazer o que ele quiser. Porém, como eu disse e repito, a gente trabalha com probabilidades. Então, a probabilidade daquele suporte repelir o preço, quanto maior o volume, maior é a probabilidade. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Tá? Um outro fator que também pode ser levado em consideração para determinar a força de um suporte ou de uma resistência é o tempo. Há quanto tempo aquele suporte ou aquela resistência foi deixada. Quanto mais recente é aquele suporte ou aquela resistência, ele tende a ser mais forte. Ele tende a perder força conforme o tempo vai passando. Suportes e resistências antigos tendem a ser mais fracos do que suportes e resistências mais atuais. Tá? E, novamente, não existe regra. Não é regra isso. É apenas probabilidade. Um outro fator que eu posso citar para você são topos e fundos históricos. É aquele patamar em que, em um determinado tempo passado, o preço chegou, por exemplo,
o preço mais alto em que aquele ativo esteve, ele se torna um topo histórico. E o preço mais baixo em que aquele ativo esteve, ele se torna um fundo histórico. Esses patamares eles tendem a ser suportes e resistências muito fortes também. Tá? Mais uma forma de você estabelecer um suporte e resistência números redondos. Por exemplo, se a gente for considerar uma ação, números como R$20, R$30, R$40, R$50, que são números redondos, ou até mesmo R$15, R$16, mas que não tenham centavos, são números redondos. São suportes e resistências naturais, como a gente diz. Tá? No índice, por exemplo, o patamar de 108 mil pontos, de 105 mil pontos, de 100 mil pontos, são números redondos que também agem como suportes e resistências naturais. Tá? Então, esse é basicamente o que é um suporte e uma resistência. São níveis, recapitulando e resumindo, são níveis onde o preço já esteve, houve um volume de negociação nesses pontos em que o preço do ativo foi repelido na direção contrária. E um suporte e uma resistência, um suporte pode se tornar uma resistência a partir do momento que é rompido, e uma resistência pode se tornar um suporte a partir do momento que ela também é rompida. Beleza? Se inscreva no canal. Se esse vídeo foi do seu agrado, deixa o like no vídeo. Comente aí se você tem alguma dúvida sobre esses padrões de suporte e resistência. Se eu deixei de explicar alguma coisa ou se você ficou confuso com alguma coisa, comente aí que eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque em breve eu vou postar um vídeo da aplicação prática de suporte e resistência. Eu vou operar o suporte e resistência e vou mostrar como que eu fiz a marcação e como que eu fiz a operação de suporte e resistência diretamente no gráfico. Beleza? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.